Olá, seguidores. Deixa eu falar sobre o potencial de distribuição de SNEL 11, o Fundo de Energias Limpas da Suno. Então, ó, atualmente o fundo está pagando um bom rendimento, está com um bom dividend yield, mas por aqui eu tenho o pressentimento de que o fundo tem condições de aumentar esse patamar de distribuição, tá? No caso, conforme o fundo vai amadurecendo os projetos de energia solar do fundo. E depois de falar aqui sobre o potencial de SNEL 11, vou trazer um pouco aqui sobre as atualizações do último relatório e no meio do caminho também falar sobre os fundamentos aqui do fundo. E porque a gente não pode ficar apenas aqui atentos apenas unicamente ao rendimento, né? A gente tem também que dar uma olhada na questão dos fundamentos, né? Que um é consequência do outro. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, apenas para contextualizar aqui, não vou ficar lendo dados de plataforma aqui para vocês, tá? Como sempre digo, eu tento fugir um pouco aqui do básico e ir um pouco além, não ficar apenas lendo relatório e plataforma para vocês. Então, aqui o fundo tem pago 10 centavos já há bastante tempo, acho que mais de um ano, que proporciona aqui um dividend yield atualmente de 1,17%. Então, realmente um dividend yield muito elevado. No entanto, aqui eu tenho o sentimento de que esse rendimento está mais próximo de aumentar, talvez subir aqui para 10 alguma coisa, para 11 centavos no futuro, do que recuar, do que cair abaixo desse valor. E um detalhe importante, eu não estou afirmando aqui que no próximo mês ou em breve esse rendimento vai aumentar. Estou apenas vendo alguns gatilhos futuros de que isso pode vir a acontecer em algum momento. Não sei nem dizer se ano que vem ou quando. Aqui são apenas especulações minhas, tá? Mas então, vou mostrar aqui para vocês alguns elementos que me fazem pensar isso. E antes de continuar, já peço aqui o seu like, a sua inscrição, que vocês vão poder ver, eu tento ir um pouco além, tá? Não tento aqui apenas lendo relatório ou plataforma de informações para vocês. Então, aqui ressalto que o gestor em momento algum fala sobre aumento do rendimento. Parece que a Suno ela é muito conservadora nesse tipo de declaração, né? Eles sabem que se comentar que pode acontecer aumento de rendimento, vai começar a chover cobrança sobre eles. Então, vejam aqui esse trecho do relatório. Eles falam aqui sobre geração de caixa. NOI é, uma simplificação para geração de caixa, tá? É uma geração de caixa yield. Isso aqui me passa a impressão de que realmente você está falando aqui sobre geração de caixa de rendimento de 22% ao ano. Isso aqui no projeto Mundo Melhor, depois que acontecer o atingimento aqui na maturidade. E 22% é muita coisa, né? É que a gente está falando de um aumento de um retorno considerável de um projeto que ele ainda é deficitário, tá? Vejam que esse trecho. Embora ainda suficiente para cobrir integralmente os custos do projeto. Então aqui eu imagino que se trata ainda de um projeto que é deficitário, ou seja, está em fase bem inicial aqui de operacional. Então, por enquanto, ele não gera lucro para o fundo, para a SPE, mas quando atingir essa maturidade, eles esperam que o retorno de 22% ao ano. Então, vai sair de um projeto que não gera nada para um que vai gerar 22% ao ano, um valor muito elevado, né? Daí, eu imagino que quando acontecer um ramp-up desse e de outros projetos, a gente pode ver uma melhora operacional expressiva em SNEL 11, já que esse daqui não é o único projeto que está na fase de ramp-up. E para quem não sabe, ramp-up é um termo bonitinho, é tipo um Faria Limers, sabe? Aquela expressão chata que o pessoal da Faria Lima gosta de usar. Mas é basicamente sinônimo de que um projeto ainda não está maduro, ele vai aumentar o crescimento da renda gerada por ele. E se a gente for olhar aqui, a gente tem outros projetos onde a expectativa de retorno é muito elevada também. Por exemplo, aqui na usina fotovoltaica Amontoada 2, eles esperam aqui uma TIR real de 25,5%
ao ano. Então, um retorno muito elevado, tá? Muito elevado mesmo. Agora eu só fiquei na dúvida aqui se vocês incluíram o retorno com o desinvestimento, né? Quando a gente pensa em TIR, a gente fala em investimento, a expectativa da renda gerada ao longo da vida desse investimento, depois conta com o desinvestimento desse projeto. Pelo menos isso que eu entendo por TIR, né? Agora eu não sei aqui se eles estão falando aqui sobre expectativa de nós, sobre geração de caixa. Aqui é um ponto que eu ainda tenho que entrar em contato com a Suno, tá? É, o ideal seria eu já trazer isso aqui para vocês, né? O problema é que é meio chato eu preparar todo o vídeo, depois eu tenho que mandar o e-mail, aí pode demorar alguns dias para a gestão me responder, então acaba que eu perco toda a preparação que eu tive. Então, muitas vezes eu faço o vídeo aqui sem as respostas e deixo para um segundo vídeo para responder. Então, por isso, o ideal é vocês seguirem o canal, né, para obter aqui a resposta sobre esse questionamento, se esse 25,5% a gente está lidando apenas com a geração de caixa mensal do fundo, tá? E aqui é um ponto importante que vocês precisam ter em mente, que né, o 11 é um fundo de equity, né? Não é um fundo de crédito. Então, tem maior potencial de retorno, sim. Apesar de que também tem mais riscos, né? Mas antes de falar sobre esses riscos, comentar aqui vocês que tem mais um outro projeto, esse aqui Petrolina 1 a 4, em que a gestão fala sobre uma TIR real de aproximadamente 25% também. Então, outro projeto aqui de 25%. Aqui a gente já, do que com um nó de 22, aqui de 25,5, outro de 25,2. Então, realmente um retorno bem expressivo que me faz ficar otimista com o fundo, né? Mas enfim, esse retorno bem elevado, mas a gente também tem mais riscos. Até que a gestão deixa bem claro, aqui, por exemplo, tivemos um risco que no mês de agosto, tivemos um caso de furto de cabos, né? Provavelmente fios de cobre, alguma coisa aqui, o pessoal pegou isso aqui, né? Eles tentaram, recuperaram aqui essa fiação, no entanto, isso aqui acabou gerando um prejuízo enorme aqui na geração de energia do projeto, né? Então aqui tinha expectativa de 185 mil megawatts-hora, conseguiram apenas gerar 108. Então, realmente, aqui, como eu disse, é um fundo de equities, então a gente tem uma expectativa maior de retorno, mas também os riscos também são maiores. Aqui, no caso, quem tem que ficar com tudo isso daqui é o próprio Snell 11. Mas ok, aqui eu acho positivo a transparência da gestão de abrir essa informação. E que também eles comentam que o nó yield de cerca de 19% é um yield muito elevado, tá? Como eu falo, tem muito potencial. E ainda falando sobre esse potencial de Snell 11, é bom lembrar que os projetos, os contratos são reajustados, né? Imagino que um reajuste pela inflação, ou não sei se é uma reajuste pela inflação de energia elétrica, que é mais um ponto que eu tenho que ver com a gestão. Isso aqui é outro fator que pode levar a aumento de rendimento no futuro. Então, aqui a gente tem essa questão do crescimento natural da renda dos projetos, esse reajustes, né, pela inflação, além de haver esses gatilhos de alta na renda, conforme eu acabei de mostrar, de projetos que ainda não estão 100% operacionais. Agora, aqui o problema é que nós não temos projeções. Como eu disse, a Suno tem sido muito conservador nesse sentido. Então, mesmo para mim, que sou um investidor mais experiente, tenho mais tempo para ficar aqui analisando com calma o relatório, né? Para mim também é difícil de captar essas pistas aqui de quando que vai acontecer essa melhora na renda, sabe? Eu apenas tenho esse sentimento, ou meio que esse feeling de que o fundo pode distribuir mais, tá? Mas, sinceramente, eu não consigo definir para vocês. Ah, Thiago, quando que vai acontecer esse aumento de rendimento? Segundo trimestre do ano que vem, até o final do ano que vem vai acontecer? Infelizmente, por enquanto, eu não tenho resposta para isso, tá? Novamente, quando eu tiver, vai ter vídeo aqui no canal comentando sobre isso. Então, aqui um ponto muito importante é sobre esses projetos que
estão em amadurecimento. Aqui o gestor fala sobre o Mundo Melhor, São Bento de Abade e Petrolina. Daí aqui a gente observa que a capacidade instalada desses três representa 21 megawatt MWP. Eu não estou me familiarizando ainda com esses termos. Então, 21 de 62. Então, aqui a gente está falando de 33% do fundo que ainda tem, que ainda vai acontecer esse amadurecimento, né? Então, ainda pode oferecer uma alta bem considerável aqui na melhoria operacional. Olha aqui trazendo algumas atualizações sobre o último relatório. Aqui ainda continua minha bronca aqui com o gestor, tá? Acho que eles precisam melhorar um pouco de a explicação dessa receita aqui do fundo. Aqui a receita com a locação das usinas continua baixa. A maior parte da receita vem aqui de aplicações e movimentação de caixa. Acho que aqui ele se refere a esse CRI portfólio solar, né? Provavelmente de tempos em tempos parece que ele faz tem algum recebimento que joga a reserva lá para cima e depois com o tempo essa reserva vai sendo comida, né, corroída aqui para fazer os rendimentos. E depois ele faz aqui o novo destravamento de valor, a reserva sobe de novo e vai seguindo assim. No entanto, o que eu gostaria de estar observando aqui é que se a receita aqui de locação das usinas ela estivesse crescendo com o tempo, né? Mas aqui é mais um ponto onde acredito que a gestão ela poderia explicar melhor um pouco, né? Porque a principal fonte de receita deveria ser das usinas, não do CRI, que mesmo sendo bem representativo, 32%, acredito que seja um percentual muito elevado aqui do fundo, né? Mas então acho que esse daqui que eu tinha para contribuir com vocês, tá? Ainda não é algo concreto que fechei. Estou 100% certo que vai ter esse potencial de aumento de renda. Por enquanto é só suspeita, né? No entanto, aqui no mercado financeiro a gente tem que se antecipar. Se você esperar que esse aumento de rendimento, talvez depois seja muito caro para você se posicionar. Então a gente tem que tentar se antecipar o máximo possível a esse tipo de coisa. Mas enquanto isso não acontece, quando a gente não tem esse aumento de renda, conforme eu mostrei no início do vídeo, a gente tem um dividend yield bem interessante aqui para a Snell 11. Então foi isso, galera. Espero ter curtido o vídeo. Peça seu like, se inscreva no canal. E lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.